Olá, povo de Deus, aqui quem vos fala, presbítero Geilson Francis. Nós estamos aqui para mais uma aula de escola bíblica dominical. Eu me congrego na Assembleia de Deus Vinde com meu pastor José Saboia de Oliveira, sou professor de escola bíblica dominical e também sou líder de um grupo de casados para sempre, tá? Depois de me apresentar, nós vamos agora iniciar a nossa aula para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Gente, nós vamos estudar a lição de número 5, né, os inimigos do cristão. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2024, EBD Adultos, a nossa querida revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD, tá? Desde já eu quero te pedir que você se inscreva no canal, que você dê o like, que você nos siga e assista às aulas que nós estamos preparando com muito carinho, tá bom? Sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula. Textuário diz o seguinte: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Verdade prática diz o seguinte: na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. Nessa lição, nós vamos estudar pelo menos 3 inimigos que tentam nos atrapalhar, que tentam tirar a nossa salvação, a nossa paz, né, que tenta tirar a nossa alegria de servir ao Senhor. Então, quais são esses 3 que nós vamos estudar? O diabo, o mundo e a carne. O diabo, o mundo e a carne. Nós vamos estudar a partir de agora, tá? Mas em Cristo nós somos mais que vencedores. É isso que nós vamos estudar a partir de agora. Nossa leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 6, verso 11 ao 14, e 1 João capítulo 2, do versículo 15 até o versículo de número 17. O texto bíblico diz o seguinte: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso coração, mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. 1 João capítulo 2 diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Pai, esse permanece para sempre. Muito bem, gente, a nossa introdução diz o seguinte: na jornada da vida cristã, nos deparamos com muitos perigos, ameaças à trajetória do nosso caminho para o céu, já que nós estamos estudando nessa lição sobre esta caminhada que nós estamos fazendo rumo ao céu. O diabo, a carne e o mundo são esses inimigos que buscam atrapalhar a nossa caminhada para o céu. O diabo e o mundo estão do lado externo de nossa trajetória. A carne, ela é muito mais perigosa, eu acho, do que o próprio diabo, porque o diabo ele usa a própria carne. E o mundo, é no mundo que nós também manifestamos, né, os desejos da nossa carne. Então a nossa carne é aquilo que realmente está mais perto de nós. É aquilo que nos prende, é aquilo que nos amarra, é aquilo que nos faz transgredir. Jesus ele falou que é do coração que procedem os maus desígnios, né, mostrando que o que há no nosso interior ele é muito mais perigoso do que aqueles que estão lá fora, né? Satanás e o próprio mundo. O mundo ele nos atrai, ele atrai a nossa carne e por isso que ele se torna tão perigoso, né? E Satanás é aquele que engana, ele usa o mundo e usa as nossas concupiscências contra nós mesmos para nos tirar da presença de Deus. É isso que acontece. Então, a nossa carne é do lado de dentro, é a nossa natureza pecaminosa. E nós vamos estudar a carne nessa perspectiva, né? A nossa natureza pecaminosa. Por isso, nesta lição, estudaremos esses 3 inimigos na jornada da vida cristã. Então, vamos lá para o nosso primeiro inimigo, iniciando a nossa aula, efetivamente, o diabo.
o diabo ele é real. Embora exista muitas pessoas que digam que o diabo é uma invenção, que o diabo não existe, né? E o diabo acha maravilhoso, né, as pessoas acharem que o diabo ele mesmo não existe, porque aí ele pode fazer aquilo que ele quiser fazer e ninguém vai dizer que o diabo está aí atuando e trabalhando e fazendo das suas na vida das pessoas. Embora também eu acredite que muitas coisas que eu faça e que eu atribuo ao diabo como fazendo ele em mim, muitas vezes a responsabilidade a gente acaba tirando da gente para poder colocar no próprio diabo, né? Uma falha, um pecado, um erro, e aí a gente está dizendo, foi o diabo que me fez cair, foi o diabo que me fez pecar, foi o diabo que fez isso na minha vida, e a gente nunca assume a responsabilidade de que em nós existe uma carne, existe a carne que faz a gente pecar, e que a luta que nós travamos contra nós mesmos, né, e lá em Gálatas diz que essa luta é contra o espírito contra a carne, essa luta ela precisa ser ganha, para que eu não venha satisfazer os desejos da minha carne. Então muitas pessoas estão dando vazão à carne, dizendo que a carne é fraca, e pecando, e errando, e muitas vezes colocando a culpa no diabo. Ah, foi o diabo que me enganou, foi o diabo que que fez eu cair. Eu acho que o grande erro também do próprio Adão e de Eva no Jardim do Éden foi colocar a culpa no diabo, né? E não trazer também a responsabilidade para eles. Então o diabo tem uma parcela de culpa em todas as ações que acontecem, ou pecados que aconteçam, pode até ter. Em algumas talvez não tenha nenhum tipo de culpa ou qualquer tipo de participação. Simplesmente estamos dando vazão às nossas concupiscências. Muitas pessoas precisam assumir a sua responsabilidade, a responsabilidade do erro, a responsabilidade do erro, né? Que praticam, da carne que satisfaz, os desejos carnais que ele satisfaz os desejos. E muitas vezes estamos lançando essa responsabilidade para o diabo e se esquecendo de que muitas vezes nós é que estamos dando vazão, né, aos nossos desejos. Então a existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia, principalmente em Gênesis. Acho que a grande aparição de Satanás se dá exatamente em Gênesis, quando Adão e Eva estão no jardim e ele se apresenta na figura da serpente e engana. É porque é um enganador, ele tenta enganar, ludibriar, tirar a palavra do nosso coração para que nós possamos pecar, dar vazão aos nossos erros, às nossas concupiscências. Mas nós temos a figura de Satanás, né, do diabo, descrita em Gênesis, em 1 Crônicas, em Jó, em Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos evangelhos em que Jesus menciona. Em seu ministério, o Senhor ele atesta essa realidade, né? A realidade de Satanás. Aí a gente vê, por exemplo, Mateus capítulo 3, verso 39, o texto bíblico diz o seguinte: o inimigo que o semeou é o diabo, né? Jesus atestando a presença de Satanás e como ele trabalha contra a obra de Deus, né? E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Jesus explicando a parábola da semente, do joio e do trigo, né? Da semente, daquilo que a semente que é plantada, o joio, o trigo que é plantado e o joio que é lançado também, né, no meio ali do trigo. E aí Jesus diz assim: olha, vocês não arranquem, porque se vocês arrancarem, corre o risco de você arrancar também o trigo, então deixe lá, porque vai chegar o dia da ceifa, em que o Senhor virá e aí vai fazer esse trabalho. E muitas pessoas estão aí preocupadas, querendo fazer o papel de Deus, né, de separar o joio do trigo. Tome cuidado em relação a isso. Jesus também atesta a realidade de Satanás em Lucas capítulo 11, verso 18. E se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Jesus reconhece que Satanás tem um reino. E Jesus diz que eles também trabalham em conjunto. Não existe separação no reino das trevas. Porque se eles estivessem divididos, como o reino deles iria subsistir? Jesus fala, né? Pois dizeis que eu expulso demônios por Beelzebul. Jesus ele revela nesse texto algo interessante que é exatamente o fato. Satanás tem um reino, e também ele revela que Satanás trabalha em conjunto, né, com os demais demônios ali em conjunto. Não existe desunião, nem mesmo o reino das trevas é desorganizado. Então, quando há desorganização, há derrota, né? E a gente precisa prestar atenção nisso, por quê? Porque nós fazemos parte da igreja e estamos lutando também, né, dentro da igreja, e precisamos ser unidos
e não divididos. Vamos lá, vamos aqui voltar para o nosso texto, vamos para o ponto 2 do tópico 1, primeiro inimigo, né, o diabo. Vamos agora fazer a descrição de Satanás. As escrituras sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual que pertenceu a uma ordem angelical de querubins, sendo o mais exaltado de todos, né, entre eles. Então nós temos, por exemplo, aqui a descrição de Satanás, em Ezequiel. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Olha o que é que Satanás era, né? Tu eras o selo da medida, o cheio de sabedoria. A medida de tudo era feita por Satanás. Antes Lúcifer, né? Cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Então ele era cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim do Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andava. Olha aí essa descrição, né, de Satanás. Satanás, um querubim ungido, né, cheio de sabedoria, à medida de todas as coisas, perfeita em formosura, tá? Então nós temos essa descrição. Em Judas 9, por ele pertenceu uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo e maldição contra ele. Então, de fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém suas ações estão limitadas, mas é visto como Deus desse século, né? Jesus ele considera Satanás como Deus desse século. 2 Coríntios 4:4. O texto bíblico diz o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeçam a luz do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Satanás é o Deus desse século, embora ele tenha ações limitadas. A gente vê a limitação de Satanás quando Deus ele dá limites para que ele ataque a Jó, né? Então, Deus diz, olha, você pode tirar tudo que ele tem, mas não toca nele. Aí depois, olha, toca na saúde, mas não toca na alma dele. Então, Deus ia dando ali limitações para que o diabo ele não viesse a atuar, né, de maneira desproporcional na vida de Jó. Nós vemos também isso, por exemplo, quando Jesus ele disse para Pedro assim, Pedro, Satanás quis ir andar contigo, eu não permiti. Né? Ou seja, né, nós temos ali a proteção de Deus. Porque se Deus deixasse Satanás, o diabo, ele se andar contra nós, se Deus permitisse tal coisa, não, era o nosso fim. Não tinha como a gente resistir aos ataques do diabo se Deus não nos defendesse, se Deus não limitasse suas ações. Né? Deus ou melhor dizendo, Satanás é um ser limitado pelas ações de Deus. Deus ele é soberano não só no mundo, mas também Deus ele é soberano sobre o mundo espiritual, no reino das trevas, né? Ele limita a ação de Satanás, né? Deus ele é soberano, é coisa maravilhosa saber disso, né? Que Deus está no controle de todas as coisas. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade. Então, gente, Satanás tem personalidade, né? Satanás ele é inteligente, né? 2 Coríntios capítulo 11, verso 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, diz assim: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, olha, astúcia, inteligência, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção de Cristo. Satanás ele também tem raiva, né? Segundo Apocalipse 12:17 diz assim o texto bíblico: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então essa é a semente da mulher, né? Os remanescentes de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus, e Satanás ficou irado contra esta mulher, né? Para Deus, então, melhor dizendo, Satanás se irou. Satanás também tem raiva. Satanás
Também tem desejos. Lucas 22:31 diz: Disse, porém, o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Tá vendo? Satanás pediu, ele tem um desejo: eu quero cirandar com Pedro. Ele quis fazer isso com Pedro, né? Mas Jesus não permitiu, né? Limitou a ação de Satanás. Mais uma vez, nesse texto bíblico aqui. Satanás também tem vontade própria. 2 Timóteo capítulo 2, verso 26 diz: tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. As pessoas estão presas na vontade do diabo. O diabo também tem vontade. Então, Jesus ele considerava Satanás como uma pessoa, né? Então, para isso, Jesus ele usava o pronome pessoal para se referir a ele, né? O pronome pessoal, Jesus se referia a Satanás. Quando ele foi tentado no deserto, né? Jesus foi tentado pelo diabo, passou 40 dias e 40 noites em jejum, ele teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: Se és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, diz: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou para a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que ao teu anjo dará a ordem ao teu respeito, para que te guarde e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. E aí Jesus vai dizer: Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, para você ver, né? Satanás está ali atacando e Jesus está tratando ele como se fosse uma pessoa e conversando, né? E conversando e tratando ali Satanás como pessoa, como se pessoa fosse, né? Mostrando que Satanás tem personalidade. Para Satanás é uma pessoa e Jesus considerou ele como pessoa, tá? Vamos para o ponto de número 3, a identidade do inimigo. Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Então nós temos aqui pelo menos alguns nomes que a Bíblia usa para descrever Satanás. Por exemplo, a Bíblia usa o nome serpente, né? Nós vemos, por exemplo, no começo no jardim, Gênesis 3:1, Apocalipse também fala isso. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias, né, do campo que o Senhor Deus tinha feito, e este disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore que está no jardim. Então, Satanás, ele é descrito, não descrito, mas o nome, um dos nomes que é dado na Bíblia Sagrada para ele é de serpente. Mas a Bíblia também dá o nome de adversário ou opositor. Adversário significa o próprio nome de Satanás, né? O nome Satanás significa adversário. Mateus 4:10 diz o seguinte: Então disse-lhe Jesus: Vai de Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então ele também é o opositor, ele é aquele que se opõe à obra de Deus, né? Ele é acusador. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Satanás também ele é tido na Bíblia como acusador. Lembrando, voltando aqui o texto bíblico aqui para falar do adversário opositor, daquele texto bíblico em que Jesus está dizendo: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos principais sacerdotes e tal, e seja maltratado, que morra, ao terceiro dia ressuscitará. Pedro diz assim: de maneira nenhuma isso vai acontecer, Senhor. Aí o que foi que Jesus falou com ele? Para trás de mim, Satanás. Interessante que em alguns momentos na Bíblia, a Bíblia trata pessoas como Satanás. Aí a palavra Satanás ela vai ser utilizada como um adjetivo. Por quê? Porque aquela pessoa está agindo como Satanás, opositora da obra. E Pedro, quando se coloca dessa forma, dizendo: Olha, Jesus, de maneira nenhuma vai acontecer isso contigo, ele está se colocando exatamente nessa posição de Satanás, opositor da obra. E por isso que Deus ele chama Pedro de Satanás, né? Olha, para trás de mim, Satanás. Porque quem é Satanás? É o opositor, aquele que se opõe, é o adversário. E ele estava agindo como tal. E aí,
Muitas vezes, algumas passagens bíblicas, né, o diabo, você está agindo como um diabo, né, ou seja, como um opositor, como um adversário da obra de Deus, né, não significando que Deus estava dizendo que Satanás estava possuindo aquela pessoa, mas que aquela pessoa estava agindo como se Satanás fosse, porque estava se opondo à obra de Deus. E aí a palavra Satanás está sendo falada como adjetivo e não como substantivo, certo? Então é interessante a gente perceber isso também nos textos bíblicos, tá? Já falei que a palavra, existe também um nome de acusador, existe um nome de maligno, né? 1 João capítulo 5, verso 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Todo mundo está no maligno, mas se eu sou nascido de Deus, sou gerado por Deus, Deus me conserva e o maligno não pode me tocar. A Bíblia também dá um dos nomes de Satanás como tentador. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois juntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela incontinência, né? Falando aqui para casais, que se você se separar, ou seja, se você não tiver mais relação sexual com a sua esposa, seja por mútuo consentimento e por algum tempo, para orar e para jejuar. Depois, unam-se de novo, vão praticar sexo, porque é importante para que Satanás não vos tente na incontinência sexual. É isso que Paulo está explicando em 1 Coríntios capítulo 7, verso 5. Então, Satanás, ele é tentador, mas também ele é também nomeado como enganador. Apocalipse 12, 9 diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Olha, antiga serpente, Diabo e Satanás, que engana todo mundo, ele é enganador. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Muito bem. Satanás também, ele é chamado de Belzebu, chefe dos demônios, mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. E também Satanás é chamado de Belial. E também, como eu falei, né, Belial muitas vezes é usado para descrever uma pessoa, né, é usado como adjetivo na vida de uma determinada pessoa, né? Então, Belial significa pessoa má, sem valor, né? Existem na Bíblia diversas pessoas que foram chamadas de Belial também, né? Então, 2 Coríntios 6,15 diz o seguinte: e que discórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel, né? Muito bem, vamos ver aqui, é o fim aqui, o último nome aqui dado a Satanás na Bíblia, né, de dragão vermelho. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas, e a sua cauda levou sobre si a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Interessante aqui, né? Essa descrição aqui perfeita de Satanás, a queda, né? Como ele arrastou a terça parte dos céus, né? Das estrelas do céu, fazendo referência a demônios, né? E como ele veio com força, né? Ali contra a semente da mulher, que era o próprio Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo ele nos deu a salvação. Enfim, né? Então a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Muito bem, Geilson, agora deu para me entender. Então são esses os nomes, né, utilizados para se referir a Satanás, exatamente, né? São todos esses nomes que são
São as identidades de Satanás que nós estudamos agora nesse tópico, nesse ponto de número 3 do tópico 1. Agora nós vamos para o próximo tópico, né? Vamos estudar agora sobre o segundo inimigo do cristão, que é a carne, que para mim, é o principal inimigo, é a carne. Qual é o conceito bíblico de carne? Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. Primeiro, o tecido muscular do corpo humano e dos animais, né? Gênesis 2:21. O corpo humano inteiro, né? Nós temos aí Êxodo 4:7. E 3, o ser humano, segundo a sua fragilidade e mortalidade, também chamado de carne, Salmos 78:39. E por fim, que é o fim pelo qual nós estamos estudando, né? A palavra carne, a natureza humana pecaminosa. Está em Gálatas, capítulo de número 5, verso 19 a 21, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, né? Emulações é ciúme, tá? Homicídios, bebedices, glutonarias e outras coisas estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Muito bem. Então aqui nós temos a natureza humana pecaminosa, nós temos a carne aqui descrita, né? E as obras da carne ditas claramente. Irmão, essa obra da carne é a desgraça no mundo. Porque é exatamente por causa da carne que a gente tem guerra, que a gente tem separação das famílias, que a gente tem adultério, que a gente tem separação de casamento, que as famílias estão sofrendo, que o mundo está sofrendo, que a família no Brasil e no mundo está sofrendo por causa da carne. É por isso que Jesus pede que nós andemos no Espírito e não satisfaça as concupiscências da carne, né? Então, a carne é a grande culpada, a nossa carne, né? Pela cobiça, pela avareza, pela ambição, pela lascívia sexual. Então, todos os pecados sexuais, guerras, pelejas, dissensões, separações, divisões nas igrejas, em todos os lugares, tudo isso é obra da carne, né? São obras da carne. Muito bem. Então, é isso que a gente vai estudar, Jesus? Dentre muitas perspectivas da carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. Quando João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões, né? Glutonaria, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas. A expressão revela que não há critério ou norma moral num contexto em que se busca o prazer individual dita a tendência, né? Quando o prazer sexual dita a tendência, é o egoísmo em grau elevado. Então a carne, ela provoca tudo que nós estamos vivendo hoje no mundo, né? De maldade. Então, para você ver como é o principal inimigo do homem, é a sua própria carne, é o seu próprio ego, é o seu próprio eu, que precisa ser posto debaixo da dominação divina, mas não querem. Para isso tem que aceitar, tem que se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como Salvador para poder viver sobre o domínio divino e sobre a natureza de Deus. Mas não querem. Por quê? Porque querem viver na carne, né? Segundo Efésios, lá em Efésios capítulo 2, vai dizer claramente, né? Antes nós estávamos na carne, andando segundo os nossos pensamentos, os nossos desejos, mas agora nós andamos segundo a luz, porque Cristo, com um dom da graça, nos salvou e nos libertou. E aí Paulo diz, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é poder de Deus para a transformação da mente de uma criatura que não quer saber de Deus. Então, quando João usa esse termo, ele se refere à satisfação da carne, né? E do egoísmo que o ser humano ele vive com a carne. Então, a carne no Novo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, o texto sarx, isto é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa, a parte de Deus degradada, né, sem a presença do Espírito Santo. Em suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir. Já lemos aqui. Então a carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos, pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo. Seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos. Ela faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus. Então nós vemos aí a ação da carne, né? Lá no Gênesis, quando Adão e Eva pecam,
Nós vemos a ação de Deus de eliminar uma parte da humanidade, deixando viver apenas Noé, exatamente porque o Espírito de Deus não queria mais contender com o homem, e aí Deus resolveu fazer aquela aniquilação, né, daquelas pessoas perversas para tentar trazer uma nova criação ali, né, uma nova geração ali de pessoas que adorassem a Deus, mas o pecado é algo inerente ao ser humano e à carnalidade também. Então nós vemos aí por toda a Bíblia essa guerra, né, do homem com a sua carne em resistir fazer a vontade de Deus, tá? Vamos agora para o nosso ponto de número 2, nós estamos no ponto de número 2. A carne se opõe a Deus e aos seus propósitos, pois ele tenciona caminhar de modo dependente, né? Seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos e ela faz com que o ser humano age como se fosse o próprio Deus. Agora vamos para o último ponto desse inimigo, né? Carne. A perspectiva doutrinária da palavra carne. Doutrinariamente, carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Como vimos, a expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo humano, mas também à natureza pecaminosa. Então, nesse sentido, embora uma mesma palavra possa trazer sentidos diferentes, não há razão de confundir-se entre carne como corpo e carne como a natureza pecaminosa, pois o que é produzido pela natureza pecaminosa logo é reconhecido como, por exemplo, a idolatria é uma obra da carne, ou seja, da natureza humana pecaminosa. Então, nós não podemos fazer devemos fazer essa distinção, né? Da carne e corpo humano, da carne natureza pecaminosa, que é o que a Bíblia fala muito no Novo Testamento, que é o inimigo pelo qual devemos lutar, né? Contra o nosso próprio corpo, contra a nossa própria carne, tá? Então, gente, mais aqui, né? A concupiscência da carne, ó. Concupiscência da carne, para a gente entender o que significa a palavra concupiscência. Nós temos, por exemplo, 1 João 2,16, que diz assim: pois tudo que há no mundo, cobiça da carne. Aqui, a tradução aqui veio cobiça, mas é concupiscência. O seu texto bíblico, talvez a tua Bíblia, e a tradução lá diga concupiscência. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, ou ostentação dos bens. Não provém do Pai, mas do mundo, vem do mundo. O que é concupiscência? Concupiscência é a ambição, o desejo desmedido por bens materiais ou sensuais, né? Ganância por poder, dinheiro, cobiça, né? Então, a ganância pelo poder é concupiscência, anseio pelos prazeres sexuais, desejo sexual exagerado. Então, isso é concupiscência, tá? É ganância por poder político, poder religioso, seja lá qual seja o poder, dinheiro e cobiça, né? Tudo isso é concupiscência. E são coisas que há no mundo, que é o nosso terceiro inimigo, que é o que nós vamos ver agora. Tá? Então essas coisas estão no mundo, por isso que o mundo também é o nosso inimigo. Por quê? Porque essas coisas, a concupiscência da carne, da nossa carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, ou a soberba da vida, tudo está no mundo, não provém de Deus. Por isso que o mundo é inimigo de Deus, já adiantando, né? O mundo é inimigo de Deus. Então, quem está no mundo se faz inimigo de Deus. Por quê? Porque não pratica a sua vontade, não está de acordo com a sua vontade. Porque o que há no mundo é concupiscência da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens, né? E tudo isso não provém de Deus, mas provém do mundo. Então, gente, nesse sentido, embora uma mesma palavra possa trazer sentido diferente, não há razão de confundir, tá? Esses dois termos, esses dois sentidos da palavra carne usada na Bíblia Sagrada. Agora vamos para o nosso último ponto, último tópico, terceiro inimigo, que já começamos a falar sobre o mundo, né? Então, perspectivas bíblicas da palavra mundo. Há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. Nós temos o mundo terra, nós temos o mundo conjunto de nações conhecidas, nós temos o mundo raça humana, nós temos o mundo universo, e nós temos o mundo que é o que nós queremos, né, para poder estudar, os que se opõem a Deus. Esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades. O planeta Terra, em que habitamos, Salmo 19:4, e as pessoas que vivem de maneira independente de Deus.
tá? Nós temos, por exemplo, essa passagem aqui e essas passagens aqui, ó, também Deus falou das características do coração, que já passamos, né? Aqui, ó, os que se opõem contra Deus, né? O que é o mundo? É aquilo que se opõe contra Deus. João 12:31 diz assim: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, Satanás é o príncipe deste mundo, é o que manda, é o que comanda o mundo, né? E nós temos João 15:18: se o mundo os odeia, tenha em mente que antes odiou a mim. O mundo odeia a Deus, odeia Jesus, né? Odeia tudo aquilo que se refere a Deus. Por quê? Porque o mundo está na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos, na soberba da vida. Concupiscência, já falei ali, ganância pelo poder, dinheiro, sexo, droga, enfim, tudo que o mundo pode proporcionar à nossa carne, tá? A Bíblia diz que não devemos amar o mundo. 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós não podemos amar o mundo, porque o mundo e o Pai não vivem na mesma sintonia. Quem ama o mundo não ama a Deus. E quem ama a Deus não ama o mundo, né? São duas coisas completamente diferentes, tá, gente? Então, quando diz para não amarmos o mundo, a ideia é de uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios mais infames e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. As epístolas, na epístola, esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nós acabamos de falar, tá? Interessante, gente, só para a gente dar abrir um parênteses aqui. Nós encontramos a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tanto na tentação de Jesus como no Éden. Né? No Éden, lá, quando Adão e Eva estão sendo tentados, né? A Bíblia diz que Eva foi atraída pelos olhos, concupiscência da carne, e concupiscência dos olhos, né? Ela foi atraída. Né? E foi também, Satanás, ele disse assim: olha, foi assim que Deus falou, que de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente, e da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Foi assim que Deus falou? Foi. Eva confirma, e ele diz assim: é mentira, porque se Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. Ou seja, ele está manifestando e trazendo ali para o coração de Eva a soberba da vida. Foi exatamente isso que Satanás fez com Jesus na tentação, né? Quando ele disse: olha, você está com fome, né? A tentação física, né? A concupiscência da carne. Jesus passou 40 dias e estava com fome. Ele apresentou pão: come estes pães e sacia a tua fome. Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O próximo ele leva num pináculo, pede para saltar, porque a Bíblia diz que os anjos guardarão. E Jesus diz: não tentará o Senhor, seu Deus. Isso é o quê? Soberba da vida. Soberba da vida e concupiscência dos olhos e da carne também. Quando Satanás leva Jesus para ver todo o mundo. Ali é soberba da vida, é concupiscência da carne. Né? Para você ver, o mundo é que oferece as facilidades. Né? No mundo que está a porta larga. E aí, as pessoas entram ou não. Né? Mas o mundo apresenta isso. E Satanás apresenta isso também. E a gente cai na nossa própria carnalidade, no desejo que nós temos de possuir, de dominar, de ser independente de Deus, de se relacionar sexualmente de maneira desenfreada, enfim. Então, essas 3 características, esses 3 níveis que são ditos aqui de vícios, todos nós precisamos lutar, esmurrar o nosso corpo para que nós não sejamos reprovados. Foi o que o apóstolo Paulo também falou, né? Então, gente, vamos lá para o ponto 2. 3 níveis de vícios infames. A concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida são níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante de sua jornada. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída. Todo ato do corpo para fins maléficos e imorais. Concupiscência dos olhos são as concupiscências que têm a ver com tudo o que envolve a mente e a imaginação. Né? Então, concupiscência dos olhos é tudo que envolve a mente e a imaginação.
A da carne, irmão, não pense só em pecado sexual, tá? Vimos lá as obras da carne, também envolvem obras de relacionamentos, pessoas que se odeiam, pessoas que têm ira, pessoas que perseguem umas às outras, que invejam, pessoas que provocam divisões, facções, tudo isso é obra da carne também. Nós temos também a soberba da vida. Esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado, denotando seu egoísmo, vanglória e ateísmo. É o homem da atualidade desprezando o Criador em oposição deliberada. Nós vemos isso lá em Babel. A Torre de Babel sendo construída, aquilo ali é pura soberba da vida. E aí Deus ele acabou com aquele projeto, né, do homem, o projeto de querer ser maior do que Deus, proveniente do seu próprio egoísmo. Agora vamos para o tópico de número 3, ponto número 3, tópico 3, sobre o mundo, como vencer o mundo. Esse é o nosso desafio, é o que nós realmente pretendemos, é vencer o mundo. Então vamos lá. Há um sistema carnal que age sob o controle do maligno, que busca nos envolver, nos remover do caminho, que leva ao céu por meio das ideologias anticristãs. Estilo de vida que não glorifica a Deus e forma contrária aos valores do Evangelho. Para vencer essas investidas, é preciso ter a vida cheia do Espírito Santo. Então, o que é que eu preciso para vencer do mundo? O que é que a Bíblia diz que eu preciso para vencer o mundo? A Bíblia diz que não devemos amar o mundo. E o que é preciso para vencer o mundo? Primeiro, fazer a vontade de Deus. Primeira coisa que eu preciso fazer para vencer o mundo é fazer a vontade de Deus. Mateus 7,21 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai está no céu. Em segundo lugar, o que é que eu preciso fazer para vencer o mundo? Eu preciso, irmão, ser cheio do Espírito Santo. E não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu preciso encher do Espírito Santo e do fruto do Espírito, para que eu possa produzir o caráter de Cristo. Quais são os frutos do Espírito? Amor, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, benignidade. Então eu tenho que produzir essas coisas no meio das pessoas. Jair, isso é tão difícil. É por isso que a gente precisa do Espírito Santo para produzir esses comportamentos, né? Precisamos ser cheios do Espírito Santo para vencer o mundo. Porque a gente não pode andar como o mundo anda. A gente tem que andar como Deus ama. Ou amar como Deus ama e andar como Deus anda. Em terceiro lugar, nós devemos ser pacientes. Né? Tiago 5,7 diz: sede, pois, irmão, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Então, gente, nós precisamos, para poder vencer o mundo, fazer a vontade de Deus, é preciso ser cheio do Espírito Santo e é preciso ser paciente. Mas, para vencer o mundo, a gente também, para mim concluir, acho que é o último slide aqui, pronto, é isso mesmo. Para me vencer o mundo, eu preciso também fazer o quê? Usar a fé. E 1 João capítulo 5, verso 4 diz: porque o que é nascido de Deus vence o mundo. Só quem é que vence o mundo? O que é nascido de Deus. Tem que nascer de novo. A gente volta para nossas lições aí, lição 1, lição 2. Quem é que vence o mundo? É o que nasceu de novo. Né? E quem nasce de novo tem a vitória. E esta é a vitória que vence o mundo, diz o texto. A nossa fé. Tem que usar fé. É pela fé que nós vamos vencer o mundo. E pelo novo nascimento. Primeiro eu nasço de novo e depois eu uso a minha fé. E aí eu vou conseguir vencer o mundo, tá? Então, gente, eu estou dando todos os segredos que a Bíblia diz aí, né, de como vencer o mundo. E agora vamos para a nossa conclusão. O apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar. Como um leão, ele anda ao nosso derredor, buscando ocasião para nos tragar, né? Com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. A ação diabólica é feita mediante os ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus ardis, precisamos viver constantemente sob a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos por Deus, tá? Então, gente, quero aí desde já agradecer a todos vocês que esteve comigo até esse momento. Obrigado por estar comigo, tá? Então vamos caminhar, vamos vencer o mundo, vencer o diabo e vencer a carne. Como é que eu venço a carne? Satisfazendo o espírito.
andar no Espírito é não satisfazer a carne. Então, se você quer vencer a carne, você tem que andar no Espírito. Como é que eu venço o diabo? Eu venço o diabo quando eu estou em Deus, quando eu estou fazendo a vontade de Deus, quando eu nasço de novo. O Senhor, ele me protege, então eu venço o diabo, eu resisto o diabo, né? Então a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então eu vou vencer através da resistência. Como é que eu venço o mundo? Eu venço o mundo por meio da minha fé, porque o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, é o que o texto bíblico diz. Então, gente, vamos continuar firmes, vamos caminhar, vamos lutar pela nossa salvação, esmurrar o nosso próprio corpo, olhar para a nossa própria vida, esquecer a vida do outro, e orar pelo outro para que Deus também possa alcançar e levá-lo para o céu, mas olhar para a nossa própria vida é muito importante, para que a gente não seja reprovado. E lembre-se o que disse o apóstolo Paulo, tá? Então, fica com essa palavra, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.